Somos do exército de Cristo, cumprindo a nossa missão, levando a palavra do Altíssimo para cada coração. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Luan Francisco, está entrando no ar o programa O Exército de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos à TV Sudeste, canal 17 em Guarapari. Que o bondoso Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, e você que está assistindo seja poderosamente tocado nesta hora. Seja pela manhã, à tarde, à noite ou à madrugada. O horário que você estiver assistindo, eu desejo sobre a sua vida as mais copiosas bênçãos de Deus. Nós vamos hoje falar sobre a importância de vencer a incredulidade, algo que tem destruído a vida de muitas pessoas e tem as afastado do caminho de Deus. Eu quero fazer uma oração sobre você, sobre a sua família. Você que precisa de um milagre, não saia do programa, fique até o final, que Deus tenha uma bênção sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor para darmos início ao programa O Exército de Cristo. Senhor Deus, eu quero ministrar no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo sobre cada telespectador que está sintonizado agora na TV Sudeste, está sintonizado no canal do YouTube da TV Sudeste, está focalizando esta mensagem, sintonizado agora. Ó Deus, que o Senhor venha fazer um milagre. Eu te peço no nome de Jesus, libertação sobre esta vida, esse amigo que está trabalhando, esta senhora, este senhor que está na sua casa, no seu veículo, de onde estiver assistindo, pelo seu aparelho celular, pelo tablet, pela televisão, pelo computador, aonde estiver nesta nação, em Guarapari, aqui no estado do Espírito Santo, no Brasil, fora do Brasil, aonde estiver esta alma preciosa, faça uma obra, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus eu oro. Amém. Senhoras e senhores, eu quero fazer a leitura do texto bíblico que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 9, versículo de número 17 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 17. Assim diz a Bíblia: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhe disse, quem respondendo? Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que texto maravilhoso, como toda a Bíblia o é. O texto que acabamos de fazer a leitura fala-nos de um momento que Jesus Cristo está descendo do Monte Tabor junto com Pedro, Tiago e João. Então nós temos dois cenários. Jesus leva 3 discípulos ao monte. Então Jesus tinha 12. Então ficam 9 lá embaixo. 9 com 3, 12. Então nós temos 3 discípulos com Jesus orando e 9 discípulos lá embaixo conversando. E a Bíblia é bem clara no capítulo 9, a partir do versículo 2, trata-nos da transfiguração, quando Jesus transfigurou-se, as suas vestes resplandeceram, e Pedro, Tiago e João viram o que nenhuma outra pessoa viu, tiveram uma experiência incrível, quando eles puderam observar
e ver com os seus olhos Elias e Moisés. E a Bíblia diz, em Marcos capítulo 9, versículo 4, apareceu-lhes também Elias com Moisés e falavam com Jesus. Então olha o cenário de glória, eles estão no alto do monte orando, buscando, Jesus transfigura-se, aparece Moisés e Elias, Pedro se desespera e fala, façamos uma cabana para que eles possam ficar aqui. E mal sabia ele que Moisés passou representando a lei, Elias passou representando os profetas e Jesus Cristo ficou representando a salvação eterna pelo seu sacrifício e pela sua vida. Elias já não é mais o profeta dos profetas, passou, a obra dele passou. Moisés deixou o legado, mas passou, e Jesus permanece. Eles tiveram algo que nenhum ser humano pôde experimentar até a presente hora e o presente momento. Nos dias passados e nos dias odiernos que estamos, ninguém vivenciou isso. Foi uma das maiores experiências bíblicas, foi a experiência no alto do Monte Tabor. E eles descem do monte. Quando eles se aproximam da parte baixa, de repente, um dos discípulos, quando se aproximou dos discípulos, versículo 14 do capítulo 9, diz a Bíblia, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas disputavam com eles. Os escribas disputavam com os 9 que ficaram aqui embaixo, porque 3 estão com Jesus. E Jesus se aproxima e quer entender o que está acontecendo, por que vocês estão discutindo. Versículo 16, perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Por que essa briga? Observe, enquanto 3 estão com Jesus sendo abençoados, tendo uma experiência incrível, 9 estão lá embaixo brigando, discutindo, perdendo tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo este programa. Como você tem utilizado o seu tempo? Como você tem feito o seu tempo valer? Tem gente que faz o tempo valer e tem gente que desperdiça o tempo, brigando, discutindo com coisas que não são proveitosas. Você precisa valorizar o seu tempo, você precisa entender que o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. O seu tempo, aquilo que você faz com ele, determinará o seu futuro. Se você fica fazendo coisas à toa, você fica desocupado, você se torna uma pessoa ociosa, angustiada, triste, e você se acha inútil porque o seu tempo é desvalorizado. Mas se você sabe qualificar o tempo, trabalhar, fazer as coisas certas, você se torna uma pessoa útil, agradável, você estuda, você trabalha, você pratica um esporte, você adora a Deus, você ora, você lê a Bíblia. Valorize o seu tempo. O tempo precisa ser um tempo de qualidade. Eu quero decretar sobre a sua vida, que você que está assistindo, sintonizado, você telespectador, utilize melhor o seu tempo. Eu declaro sobre você sabedoria para administrar o tempo, para entender como você deve proceder. Jesus se aproxima e diz, vocês estão brigando por quê? O que está acontecendo? E de repente um se aproxima, o versículo 17 que lemos na leitura bíblica, e ele diz, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos porque ele tem um espírito mudo, e eles não puderam expulsar. Ficaram brigando, ficaram aqui tentando e não conseguiram. Entenda uma coisa, a autoridade de Deus não se conquista à toa. A autoridade de Deus vem de renúncia, a autoridade de Deus vem de sacrifício, a autoridade de Deus vem de busca, a autoridade de Deus vem de uma vida abnegada diante do Senhor. Tem pessoas tentando expulsar o inimigo, mas não têm autoridade, não conseguem, porque estão perdendo tempo, vivendo uma vida ociosa, vivendo uma vida que não tem produtividade. Enquanto Pedro, Tiago e João estão no Monte Tabor orando com Jesus, eles descem cheios de autoridade, enquanto os 9 estão aqui embaixo, lutando com um jovem endemoniado, um espírito mudo, possivelmente alguns resquícios de epilepsia. Nem toda epilepsia é demônio, claro que não, tem enfermidade, tem problemas que são de ordens mentais, tem problemas genéticos, tem problemas que são herdados, nem todos os problemas são, mas esse aqui em questão era um espírito que estava na vida daquele jovem. Então é preciso ter discernimento para saber o que é espiritual, o que é físico e o que é emocional. Tem que ter sabedoria. Os discípulos
discípulos estavam ali brigando, de repente alguém falou, não, mas isso aqui não é espiritual. É sim, tem coisas que é espiritual, tem coisas que já são de ordem física e ordem emocional, tem que ter discernimento. E Jesus se aproxima e fala, traz aqui o menino. E Jesus usa uma frase incrível, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? A incredulidade é algo que afasta o homem de Deus. Jesus usa essa palavra não é para os escribas. Jesus usa esta palavra não é para os ímpios. Ele usa essa palavra para os discípulos. Vocês estão sendo incrédulos, vocês estão sem autoridade. A incredulidade é um coração duro, é um coração fechado, é um coração sem a presença de Deus. E muitas pessoas estão enveredando pelo caminho da incredulidade, ficando longe do Senhor, não conseguem acreditar mais em Deus, não conseguem acreditar mais na viva esperança da volta de Jesus, não conseguem mais ter uma esperança de que Cristo irá voltar para levar a sua igreja, não conseguem se desenvolver mais, não conseguem ser pessoas felizes, vivem uma vida incrédula, uma vida amarga, uma vida dura, uma vida que só trata mal as pessoas. E eu quero declarar sobre você que está assistindo, toda a incredulidade que está sobre a tua vida, sobre a tua família, você que não acredita em Deus, você que não quer mais buscar a Deus, ou você que está afastado, desigrejado, você que está incrédulo, é com você que eu estou falando. Deus tem uma palavra para a tua vida, esta incredulidade quebra-se hoje. O Senhor quer trazer de volta uma experiência com você, Ele quer trazer de volta uma fé, Ele quer trazer de volta uma viva esperança no teu coração. Talvez você diz, pastor, eu não consigo mais crer no milagre, eu estou doente, eu estou enfermo, eu não tenho esperança, eu vou morrer. Não se entregue, quebre a incredulidade, porque Deus tem poder para fazer um milagre na sua vida. Você que está assistindo e diz, eu perdi a esperança no meu filho, eu perdi a esperança na minha filha, eu não tenho mais esperança em nada, eu estou desempregado, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não pense assim. Deus tem uma vitória para você, mas você precisa quebrar a incredulidade. Ó geração incrédula! A geração incrédula do passado permanece ainda sendo incrédula, não acreditando em muitas coisas. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios, para que eles não pudessem crer. O inimigo tem trazido a incredulidade aos corações. E você não parou aqui à toa para ver este programa. Essa mensagem não chegou à toa até a sua vida. Ele quer quebrar a incredulidade. A incredulidade hoje vai cair por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. E Jesus disse para eles, traz o menino. E quando o viu, ele caiu por terra, espumando, revolvia-se espumando com violência. E perguntou ao pai, quanto tempo acontece isso? Olha a sabedoria de Jesus. Jesus queria entender mais sobre a história, porque Jesus quer ter relacionamento. Jesus não quer ser um Jesus de longe. Jesus quer ser um Jesus de perto para você. Quanto tempo acontece isso? Desde a infância, muito tempo aquele rapaz sofria. Mas naquela hora, chegou o fim do sofrimento. Ele encontrou aquele que podia mudar a vida dele. Talvez você está sofrendo há anos. Talvez você está vivendo uma vida de luta há anos. Seu casamento talvez está falido, beirando o divórcio, ou quem sabe já chegou ao divórcio. Talvez você está vivendo uma vida de ódio. Talvez você não perdoou seu pai, a sua mãe, não perdoou seu filho. Talvez você tenha um rancor no seu coração há muitos anos. Mas eu quero dizer para você, chegou a hora que vai terminar esse sofrimento. Chegou a hora que Jesus vai mudar a tua história. Chegou a hora que esta situação vai acabar. Quando você encontra Jesus, quando se aproxima de Cristo, isso precisa acabar, isso precisa ser tirado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus diz que quando nós vamos a Ele, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É promessa de tirar o fardo, Ele vai nos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este sofrimento que você está vai acabar para a glória do nome do Senhor. E Jesus lhe disse, versículo 22, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse pai pediu a misericórdia, pediu pelo amor do Senhor, pediu por tudo que é mais sagrado para que pudesse fazer. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Receba essa palavra na tua vida, tudo é possível ao que crê. Eu não sei a situação que você está vivendo,
Pode ser algo terrível, mas se você crê, se a incredulidade ser dissipada e ser tirada para a fé entrar, tudo é possível ao que crê. O antônimo, o contrário da incredulidade é a fé. E o antônimo da fé é a incredulidade. Eles não andam juntos, são vias separadas. Se tem fé, a incredulidade é destruída. Tire do teu coração toda dúvida, toda tristeza, toda amargura. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 24. Eu quero que você faça esta oração. O pai desse menino clamou a Jesus como uma oração. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Aonde você estiver agora, peça a Deus. Fale com Ele agora: Senhor, tira a incredulidade do meu coração. Tira a dúvida. Senhor, tira a amargura do meu coração. Tira a falta de perdão. Tira aquilo que está me causando mal. Peça ao Senhor, Ele vai te ouvir. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: estava morto. Versículo 26. Mas aí vem o 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Quando Jesus expulsou o demônio, o menino caiu e ficou como morto. E de repente alguém falou: morreu, acabou. De repente alguém está dizendo que você vai morrer, que você morreu, que acabou o teu sonho, acabou o teu projeto. Mas o texto diz, o versículo de número 27, do capítulo 9 de Marcos: Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus te toma pela tua mão nesta hora. Eu quero encerrar esta mensagem orando por você, decretando sobre a tua vida que aquilo que estava morto, aquilo que está sendo sobrecarregado por espíritos malignos, toda obra maligna preparada para destruir você e a tua família, eu quero repreender em nome de Jesus. É com você que eu estou falando, que foi vítima de uma obra do mal, que está trazendo enfermidades, que está destruindo teu casamento, teu filho está na droga, sua filha está na prostituição. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda maldição será quebrada sobre você. Jesus te tomará pela tua mão e a incredulidade vai sair, e o nome do Senhor vai ser exaltado sobre você. Eu quero encerrar orando e declarando sobre você saúde, bênção. Toda incredulidade seja repreendida em nome de Jesus. Senhor Deus, eu encerro esta mensagem e este programa orando pela vida desse telespectador, dessa telespectadora que está sintonizado agora na TV Sudeste. Senhor, tira desta pessoa toda a maldição, repreende todo o mal agora. Seja o horário que estiver assistindo, a oração é eficaz e poderosa. Eu repreendo a obra maligna, eu repreendo todo o trabalho feito, eu repreendo toda a maldição agora. Em nome de Jesus, saia desta família e desta vida para a glória de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Senhoras e senhores, chegamos ao final do programa O Exército de Cristo. Esse é um dos últimos programas deste ano. Eu espero que tenha edificado a sua alma e o seu coração, que tenha trazido vida, que tenha colocado sobre você uma esperança eficaz. Incredulidade nunca mais. Geração incrédula nunca mais. Que Deus te abençoe. Fique sintonizado aqui na TV Sudeste, temos outros programas aqui maravilhosos, e que Deus abençoe a direção, irmão Fabiano, que Deus abençoe a TV Sudeste, que é canal de bênção para a exposição da pregação da Palavra de Deus, e que Guarapari seja uma bênção, que Guarapari seja resplandecente. Eu abençoo o prefeito Rodrigo Borges, eu abençoo toda a secretaria, eu abençoo a prefeitura, eu abençoo esta cidade em nome de Jesus. Guarapari é uma terra de promessa. Que Deus abençoe você, querido ouvinte, amigo, companheiro, trabalhador. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Até o próximo programa, querendo Deus. Somos do exército de Cristo, cumprindo a nossa missão, levando a palavra do Altíssimo para cada coração.